Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje. Saiu um pouquinho atrasado, mas vai sair se Deus quiser. Hoje, que é 28 de fevereiro, último dia do mês, vamos então começar com a nossa prece de sempre. Vou aumentar um pouquinho a nossa Ave Maria. Vamos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, ao Pai. Agradecer pela vida, por esta reencarnação, por este dia em que abrimos os olhos, mais uma vez, para recebermos este presente. Cada dia que despertamos é um presente, seja qual for a experiência que tenhamos que viver. Jesus, mestre amigo, nosso modelo, nosso guia, gratidão. Gratidão pelos mensageiros que tu envias a nós, o nosso anjo da guarda, os nossos espíritos protetores, que eles possam estar conosco no dia de hoje, a nos inspirar, amparar, e que nós possamos terminar o dia na certeza de que terminamos o dia um pouquinho melhores do que iniciamos. Permaneçam conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre, e que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos a uma reflexão, um estudo pequeno para hoje, mas sempre tão importante. Vamos ver. Veio para nós o capítulo 13, que é que a sua mão esquerda não saiba o que fez a sua direita. E estamos nas instruções dos espíritos, o item 11, a beneficência. Vou baixar mais um pouquinho. E é do espírito Adolfo, bispo de Alger, em Bordeaux, 1861. Então vamos ler um trechinho, vamos ver o que nos diz. A beneficência, meus amigos, dará a vocês, a nós, as mais puras e as mais belas alegrias do coração, dessas que nunca são perturbadas, nem pelo remorso, nem pela indiferença. Se pudessem compreender tudo o que existe de grande e doce na generosidade das almas que são belas. Essas almas pensam primeiro no próximo, para só depois pensarem em si mesmas. Elas sentem-se felizes em despir a roupa para cobrir o próximo. Se pudessem ter apenas a doce ocupação de fazer os outros felizes, que festas na terra poderiam ser comparadas à alegria de serem representantes da divindade, levando contentamento a essas pobres famílias que da vida só conhecem as dificuldades e as amarguras. Quando virem a face desses miseráveis, com seus filhos pequenos, se iluminarem de esperança, pois há instantes não tinham pão, e ouviam seus filhinhos gritando repetidamente a chorar essas palavras: estou com fome. Grito esse que penetrava como agudo punhal nos corações maternos. Aí então compreenderão como sentem-se felizes as pessoas que trazem alegria, onde momentos atrás só existia desespero. Compreenderam agora quais são as obrigações para com seus irmãos? Vão de encontro ao infortúnio. Vão em socorro principalmente das misérias ocultas, que são as mais dolorosas. Vão, meus bem-amados, e recordem a palavra do Salvador. Quando vestirem a um desses pequeninos, lembrem-se que é a mim que estarão vestindo.
Vamos ler mais um trechinho que aí nós concluímos este item 11. Diz assim: caridade, palavra sublime que reúne todas as virtudes. Vejam bem, caridade reúne todas as virtudes, isso é muita coisa. Sua tarefa, a da caridade, é conduzir os povos à felicidade. Quem a praticar terá prazeres infinitos no futuro. E durante o período em que estiverem encarnados na Terra, terão na caridade a consolação. Ela antecipará as alegrias que irão desfrutar mais tarde, quando estiverem todos reunidos junto a Deus, ao Deus de amor. Foi a caridade, essa virtude que é divina, que me proporcionou a esse espírito, né, que está dando essa mensagem, que me proporcionou os únicos momentos de alegria que eu tive na Terra. Que os amigos encarnados me acreditem, é na caridade que devem procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Quando estiverem a ponto de acusar Deus, olhem para baixo e verão quantas misérias aliviar, quantas crianças sem família, quantos velhos desamparados, sem uma mão amiga para fechar seus olhos na hora da morte. Quanto bem a ser feito. Não lamentem, pelo contrário, agradeçam a Deus. Distribuam à vontade sua simpatia, seu amor, seu dinheiro a todos que, desprovidos dos bens terrenos, se enfraquecem no sofrimento e na solidão. Assim, colherão aqui na terra muitas alegrias, muitas alegrias, e mais tarde, somente Deus o sabe. Que mensagem linda essa de Adolfo para nós, que é a beneficência, que está dentro do capítulo que a sua mão esquerda não saiba o que fez a sua direita. Então ele vem nos dizendo, ele nos fala sobre a beneficência e depois nos fala sobre a caridade. E é um chamado muito bonito, onde ele conta a história dele, é um relato, onde ele diz: os únicos momentos felizes realmente que eu tive na Terra foi quando eu estava socorrendo. Todos nós, de alguma forma, já experimentamos essa sensação. Eu tenho certeza. Quando somos gratificados, e aí não é com elogios, com pedidos falsos de muito obrigada, não. Quando nós realmente conseguimos sentir lá no íntimo que nós fizemos algo, às vezes é um sorriso, às vezes é uma palavra, às vezes não é nem na hora, depois a pessoa volta e diz: aquilo que tu me falou aquele dia me fez mudar. Todos nós já passamos por isso. E isso são amostras grátis que nós temos do que é a verdadeira caridade, porque no final ele fala: vão, deem seu sorriso, deem sua palavra, deem seu dinheiro. E é disso que fala. E aí nós pensamos: sim, eu quero ajudar, mas eu preciso cuidar de mim, porque nesse momento eu necessito de ajuda. E em nenhum momento o Evangelho nos desaconselha. Fala, inclusive nós não temos como buscar o nosso desenvolvimento espiritual se não for através do autoconhecimento. Não é que nos deixemos de lado para só fazer coisas por outros. Não é isso. É que, ao mesmo tempo que estamos buscando nos encontrar, buscando nos conhecer, buscando nos melhorarmos, estamos também buscando fazer o máximo que pudermos. E o máximo que podemos, às vezes, é dar um sorriso. Mas, às vezes, nem isso a gente está disposto a dar, porque está tão afogado nos nossos problemas. Mesmo que, por vezes, os nossos problemas estejam difíceis. Mesmo que sejam
momentos, às vezes, muito difíceis. Mas, se nós decidirmos ter esta atitude, porque ser caridoso é uma atitude. Aqui fala que, na verdade, é a virtude que reúne todas as outras. Olha a grandeza desta palavra caridade. E nós não vamos nos tornarmos, então, dentro desse conceito, a caridade como a virtude divina, como fala no nosso Evangelho. Não vamos nos tornar estes caridosos perfeitos de hoje para amanhã. Porque pegamos um saco de roupa e vamos lá doar, porque vamos lá levar uns quilos de alimento, ou vamos oferecer uma sopa, ou vou gravar um evangelho. Não. Mas é uma atitude de sermos, tentarmos começarmos. Primeiro conosco, depois com a nossa família, depois ao entorno. E sim, se pudermos, irmos buscar aqueles que estão sofrendo profundamente, sem que ninguém saiba. Se pudermos, ótimo. Se não pudermos, que nós comecemos a nos organizar para isso. Para isso eu preciso estar bem. Para isso a minha família precisa estar bem. São muitas coisas para pensar, sim. Mas que bom que somos amparados, né? Que temos a espiritualidade, o nosso anjo da guarda, os espíritos protetores, que estão prontos para nos ajudar a reorganizar a nossa vida, para que assim nós possamos fazer a nossa parte e ajudar também aos outros. É muito bonito. É claro que nós poderíamos tirar reflexões ainda muito mais profundas. Façam se desejarem, leiam de novo, façam anotações. O que mais se entendeu dessa passagem tão linda de hoje que veio para nós? Bom, vamos então ao Livro dos Espíritos. Nós estamos na introdução ao estudo da doutrina espírita, o início do Livro dos Espíritos. Essa introdução que é dividida em 17 partes. E nós estamos indo tão rápido que chega a dar medo. Das 17, nós já estamos na 16. E essa parte 16, Kardec vai nos trazer duas teorias equivocadas. O título é o seguinte: duas teorias equivocadas, a teoria magnética e a teoria do meio ambiente. Porque na época de Kardec, todo mundo ali com as mesas girantes, os fenômenos de Brownsville nos Estados Unidos, na França, que estavam acontecendo, as pessoas então aceitavam os fenômenos, aceitavam que os fenômenos aconteciam, mas não aceitavam que esses fenômenos eram de espíritos. Então ficavam levantando teorias, buscando respostas, e que bom que isso aconteceu. E Allan Kardec, né, que organizou esse ensinamento que os espíritos trouxeram, então vem refutar aqui duas dessas teorias que eram levantadas na época, né, que é a teoria magnética e a teoria do meio ambiente. Rapidamente nós vamos falar, é bem extenso. Então leiam, façam um estudo que é muito legal, façam um estudo em casa, mas nós vamos resumir aqui. A teoria magnética dizia: esse médium não está falando com espíritos. O que acontece é que ele entra num estado de lucidez profunda. Então ele fala tudo que ele tem dentro dele, mesmo que acordado ele não tenha acesso a isso tudo está dentro dele. E quando o médium entra nesse estado assim, de uma lucidez, nesse estado de consciência, uma lucidez, uma dormência, enfim, ele fala coisas, mas essas coisas estão todas dentro dele, não tem nada de espírito. Essa é a teoria magnética. Então eles tentavam explicar. E Kardec vai dizer que algumas coisas realmente se explicariam nessa questão. Como é que ele fala aqui, ó? Lucidez, que eu achei tão interessante. Lucidez anormal, né? Uma palavra, uma expressão. Ele entra num estado de lucidez anormal.
Enfim, eles não sabiam explicar. Essa seria a teoria magnética. A outra teoria que defendiam era a do meio ambiente, que na verdade o médium tinha mesmo uma capacidade de captar tudo o que estava na volta, das pessoas que estavam na volta. Ou então, mais profundamente ainda, ele conseguia captar coisas em outras cidades, de outras pessoas de outras cidades, às vezes do outro lado do mundo. Ele poderia captar, uns iam mais longe, diziam que o médium podia captar inclusive pensamentos lá de outras esferas, mas nunca de um outro espírito. Era assim, era o médium como médium, era o espelho. Era um espelho. O médium, um espelho. Ele só falava o que ele pegava do entorno. Essa era uma outra teoria. E aí Kardec vai dizer, se fosse assim, por que muitas vezes o médium não respondia perguntas como, então, o que eu tenho na mão? Né? Perguntavam ali na mesa, o que eu tenho na mão agora? E o médium não respondia, o espírito não respondia. Por quê? Espíritos sérios se recusavam a responder bobagens. Eles não estavam ali para aquilo, né? Então, se fosse o médium, por que? Kardec vai dizer, se fosse realmente o médium, por que ele não diria sou eu? Nós nos conhecemos a nossa natureza humana, somos vaidosos. Se fosse fruto do médium, por que ele ia dizer que era um espírito? Ele diz, sou eu. Eu que tenho essa capacidade de descobrir coisas, de fazer coisas, não é? Se ele tivesse esse poder telepático de ser um espelho, de pegar o pensamento do que está do lado, ele não o faria? Eu faria. Então Kardec vem trazendo essas questões muito importantes. E ele refuta. No final, ele diz assim, a verdade não é que essas teorias sejam totalmente erradas, elas são incompletas para explicarem os fenômenos espíritas. Por quê? Os fenômenos espíritas trazem, as comunicações trazem a individualidade. O que o espiritismo veio comprovar? A individualidade, que aquele espírito continua sendo quem ele é, pensando como ele pensa, tendo ainda os defeitos do nível de adiantamento que ele está, as preferências, né? Então isso, como se explicava isso? Nenhuma das duas teorias conseguiria explicar. Então ele fala, nem o magnetismo, nem essa teoria do meio ambiente são erradas em si, elas são incompletas. E sim, elas ajudam a explicar grande parte dos fenômenos, ajudam, mas não contém as respostas todas. Então a teoria, a doutrina espírita veio para completar estas lacunas e sim, na doutrina espírita, a comunicação é do plano espiritual para com o plano material, de um espírito conosco que estamos aqui, neste invólucro carnal, que estamos aqui no corpo físico. Façam a leitura, se ficarem com dúvidas, na internet, busquem estudos da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Tem muitos estudos sérios que podem explicar. E eu também, de alguma forma, me ponho à disposição. Muito bom estudar, não é mesmo? Vamos encerrar, fechar os olhos e agradecer ao Pai mais uma vez pela oportunidade bendita que tivemos de despertar, pelo presente que é esta reencarnação, pela nossa vida, por tudo que nos manda o nosso lar, a nossa família, o nosso Mestre Jesus, que é o nosso modelo, estes espíritos tão importantes, Mãe Maria de Nazaré, o nosso anjo da guarda incansável, os espíritos protetores. Pedimos que permaneçam conosco, hoje para todos sempre, e que assim seja. Tchau, tchau.